Olá, como você está? Espero que esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre a difícil arte de liderar. Não, liderar não é fácil governar, não é fácil estar à frente de qualquer projeto ou operação que seja. Primeiro porque qualquer um que queira estar liderando precisa saber que terá que lutar contra vários fatores. Terá que lutar contra a oposição. A oposição ela é formada por dois tipos de pessoas, aqueles que querem ver a sua ruína e aqueles que não gostam de mudanças, pois amam as coisas como estão, ou porque são acomodados ou porque de alguma forma estão sendo favorecidos. Qualquer um que queira estar liderando terá que lutar também contra os oportunistas, que são basicamente aquelas pessoas que fingem ser apoiadores, mas na verdade são pessoas que visualizam em um líder em ascensão uma oportunidade de fazer o seu próprio nome, de aparecer. Então eles se aproximam do líder com a intenção de se projetar às custas, da fama de outrem. Então eles buscam ganhar a confiança e a simpatia deste líder e de seus apoiadores, até que consiga se projetar e formar uma base para si mesmo, seja de fãs ou de simpatizantes. Então, com uma base já formada e estabelecida, ele arruma desculpa para romper com aquele líder e se transforma de apoiador a opositor. Este é o típico traidor. Qualquer pessoa que queira estar liderando terá que lutar contra os interesseiros, que são pessoas já conhecidas, pessoas populares, pessoas com alto poder aquisitivo, como por exemplo os empresários, ou com alto poder de influência, por exemplo as pessoas famosas ou da grande mídia, que vendem o seu apoio em troca de favores. Se suas vontades forem satisfeitas, se tornam apoiadores. Caso contrário, se tornam os mais ferrenhos opositores que usarão de todos os recursos, lícitos ou ilícitos, limpos ou sujos, para derrubar aquele líder. Qualquer um que queira estar liderando terá que lutar contra si mesmo, contra o desejo de desistir por causa da pressão, terá que lutar contra o medo. É medo de falhar, medo de que algum mal aconteça aos seus familiares, medo de perder o apoio, medo de estar só, medo de que algum mal lhe aconteça, medo de se corromper pelo mal. E eu quero deixar aqui bem claro que eu estou falando do bom líder, o bom líder. Porque o líder mau, ele não tem que lutar contra essas questões morais e éticas, porque ele é corrupto. E quem é corrupto não tem moral e nem ética, porque se vende ou compra aqueles que se põem à venda, seja com dinheiro, seja com cargos, seja com favores, porque isso é mais fácil de se fazer. Por isso que é difícil ser um bom líder em meio a um povo, eu não vou dizer um povo corrupto, mas eu vou dizer... porque toda regra tem exceção, mas eu vou dizer um povo que gosta de dar um jeitinho em tudo, um povo que gosta de facilidades, um povo que é manhoso, um povo que é birrento, um povo que não gosta de ser corrigido, um povo que não gosta de limites, um povo, como diz a Bíblia, de dura cerviz, desobediente e rebelde. Ser um bom líder não é fácil, porque muitas vezes terá que lutar contra os próprios apoiadores, pois o líder deve entender que o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo, e não dá para agradar gregos e troianos. Muitas vezes, para se manter uma estrutura funcionando, haverá necessidade de cortar na própria carne, porque o líder, para ter credibilidade, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser o primeiro a se sacrificar. Para manter uma estrutura funcionando, ele tem que cortar gastos, privilégios, e o maior problema é que ninguém quer perder. São poucos os que estão dispostos a sacrificar ou pagar o preço que for para o bem geral do povo, para que uma situação melhore. Só algumas pessoas na história da humanidade foram altruístas o suficiente para poder fazer isso. E aqui eu quero destacar duas pessoas. A primeira pessoa é nada mais, nada menos que Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que entregou o seu único Filho à morte para a redenção de todo aquele que decida crer pela fé. A outra pessoa é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu em uma cruz, que entregou a própria vida por obediência a Deus, por amor à humanidade, para a redenção desta mesma humanidade que muitas vezes o despreza. O problema do bom líder é que ele não aguenta ver uma situação ruim. Ele quer sempre fazer alguma coisa, mesmo que esta alguma coisa lhe custe algo que seja precioso e caro. Então ele se arrisca, seja por um ideal, seja por um bem maior.
ele pensa pouco em si mesmo e muitas vezes coloca em risco, se coloca na linha de frente para que este ideal seja alcançado. Um líder bom é atingido várias vezes porque a oposição pega pesado, joga sujo. Quando não acha nada, inventa, conta várias mentiras, várias e várias vezes, até que essa mentira se torne verdade. E quando acha alguma coisa, dá aquela incrementada, né, para ver se torna algo estarrecedor para abalar a estrutura daquele líder. Quem é corrupto não tem que se preocupar com isso. É só comprar a fonte e enterrar a verdade. Mas quem é íntegro expõe a verdade, não se vende, não se corrompe. Então eu pergunto, como liderar em meio a um povo tão mimado, tão mal acostumado, um povo que está tão acostumado a ganhar peixinho, que se contentou com isso e agora não sabe mais o que é pescar? Eu fico imaginando que Deus deve ficar pensando sobre nós, porque se está frio o povo reclama, se está quente o povo reclama, se chove o povo reclama, se faz estiagem o povo reclama. Realmente fica difícil ajudar alguém que não se contenta com nada, que nunca é satisfeito. E um bom líder tem que lidar com isso, é viver constantemente numa sinuca de bico, entre a cruz e a espada, porque se faz o que o povo quer, perde o apoio dos seus conselheiros e ministros. Se faz o que seus ministros e conselheiros querem, perde o apoio do povo. E aí, o que fazer? Um bom líder, ele pode perder o apoio de todos e de ambos os lados, mas deve manter intacta a sua integridade e nunca se corromper, mesmo que isso lhe custe o cargo ou até mesmo a vida. O bom líder deve viver em paz com Deus e consigo mesmo. E essa paz só se alcança tendo uma consciência limpa e tranquila. Um bom líder não se corrompe, não se vende, não desiste e faz o que precisa ser feito. A verdadeira recompensa não é física, ela é espiritual, é uma recompensa de consciência, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 4, a partir do verso 16, que diz assim: portanto não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então seja um bom líder, não se corrompa, aconteça o que acontecer e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.